Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem assistindo, independente do horário que você estiver acessando este conteúdo. O livro dos Espíritos, a questão 886, título: Caridade e Amor do Próximo. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Como nós podemos interpretar o sentimento de Jesus como benevolência para com todos? Somos benevolentes com todos? Em qualquer atitude, em qualquer situação, a gente é benevolente com todos aqueles que nos são antipáticos, alguns que nos agridem. Seja independente, em qualquer ambiente que a gente estiver, a gente age com benevolência para com todos? Ou a gente age instintivamente, nos defendendo e às vezes atacando? É para se repensar, é para se refletir. Como que a gente vai melhorar a nossa frequência vibratória se a gente não age com benevolência para com todos? Ser benevolente não significa ser totalmente puro, espírito puro, mas significa que a gente, em vez da gente reagir de maneira instintiva, como a grande maioria da humanidade reage, a gente ser benévolo, a compreender, aceitar as pessoas como são, independente da situação em que estivermos vivendo naquele momento. Se uma pessoa nos agride, a gente não deve devolver a agressão à mesma altura. Se nós estamos nos cristianizando, se nós estamos procurando cada vez mais reformar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como que a gente vai reagir à altura de uma ofensa recebida? É muito difícil, às vezes, a gente conter aqueles impulsos animalescos que ainda trazemos dentro de nós, mas nós estamos no momento de começar a aprender a conter esses impulsos e pensar como Cristo, sem devolver nada, oferecer sempre a outra face quando alguém nos ofende. É muito difícil a gente pensar assim, né? Mas já está acima, já está passando da hora da gente começar a agir dessa forma. Como que nós vamos melhorar a nossa frequência vibratória e ter mérito para viver num planeta fraterno, um planeta regenerado, como a Terra já está sendo e vai estar no progresso cada vez maior? Como que a gente vai fazer por merecer viver num planeta de regeneração se a gente não regenera nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos? Como que a gente vai melhorar a nossa frequência vibratória se a gente continua reagindo à altura a uma ofensa recebida e a gente não compreende que é necessário ser benévolo para com todos? É muito bom, é muito fácil ser benevolente para com amigos, para com pessoas que convivem conosco, que são agradáveis, mas o importante é a gente ser benevolente para com aqueles que são difíceis de lidar, aquelas pessoas que têm um comportamento completamente diferente da gente. É com esses que a gente precisa aprender a ser benevolente. Senão, aonde fica a fraternidade que a gente está lutando para conquistar, para a gente aprender? No Evangelho não está escrito que fora da caridade não há salvação? Então, fora da caridade não há salvação, mas essa palavra precisa ser repensada para que a gente estenda um pouco mais os valores que elas nos trazem. Então vamos transformar, em vez de caridade, vamos transformar em fraternidade. Fora da fraternidade não há salvação, realmente. Salvação do quê?
de ir para o inferno, né? A salvação é de nós deixarmos de ser o que somos para tornar aquilo que queremos, aquilo que nós estamos nesse processo transformador. Salvar de uma condição inferior para adentrar numa condição superior. E para isso é preciso uma luta. É preciso conter os nossos impulsos. Não é eliminar os nossos impulsos, não, mas primeiro você ter diagnóstico dos impulsos negativos que ainda trazemos e carregamos, para que a gente possa trabalhar isso. Nunca é nos cobrado perfeição para ser fraterno, mas a cobrança de esforço de transformação, sim. Nós precisamos esforçar para transformar os nossos impulsos negativos para que a gente possa ser realmente benevolente para com todos, como Jesus é. Jesus foi e sempre será. Então, a benevolência para com todos, a gente precisa realmente repensar para aplicar na nossa vida. Mesmo que seja difícil, realmente é difícil. Mas não existe subida fácil. Toda subida é difícil. Nós estamos aqui com uma proposta de regenerar, de transformar, de progredir, de evoluir, não é mesmo? Então, vamos trabalhar. E a indulgência para com as imperfeições alheias, que é o segundo item que Jesus menciona. Facilmente a gente condena atitudes das outras pessoas. A gente critica com facilidade, julga com facilidade e alguns até condena. Então, onde fica a indulgência? Deus não é amor? Deus não dá oportunidade para todos? Deus não ama seus filhos de maneira totalmente igual, que seja um angélico, que seja uma criatura demoníaca, ele ama da mesma forma, não faz diferença. É claro que nós não estamos à altura deste amor total, mas já está na hora da gente começar a praticá-lo. Ninguém está nos cobrando amar a todos, mas no mínimo, para a gente aprender uma fraternidade, é preciso que a gente aprenda primeiro, pelo menos compreender. Compreender, porque é uma atitude de uma criatura tão diferente do nosso tipo de comportamento. Antes de a gente criticar, antes de a gente julgar. Agir com benevolência significa, primeiro, vamos compreender por que aquela pessoa tem aquelas atitudes. Por que aquela pessoa age daquela forma que a gente já aprendeu a não usar mais. Mas nós conhecemos o nosso passado. Se hoje a gente não tem esse tipo de comportamento, e no nosso passado, será que a gente não tinha? Por que Jesus nos disse, não julgueis, para que não sejais julgados? Por que ele diz isso? Porque também já passou pelos mesmos processos, porque ele também já esteve nas mesmas situações, já viveu as mesmas experiências, então eles têm conhecimento suficiente, experiência suficiente para nos dizer que não devemos julgar a ninguém. Aí entra a indulgência para com as imperfeições alheias, porque essas imperfeições, se a gente não as possui mais hoje, a gente já as possuiu um tempo, não é mesmo? Então vamos pensar. Então vamos para o terceiro item, que é o mais complexo. Perdão das ofensas. A gente consegue perdoar as ofensas recebidas com facilidade? Às vezes até perdoa, mas é uma luta, um sacrifício tremendo. Realmente é um sacrifício, sim. Mas a gente precisa aprender primeiro no sacrifício. Primeiro fazendo um esforço tremendo para perdoar as pessoas. E muita gente pula umas etapas para aprender o perdão, como se a gente, de julgador e de crítico, a gente já pulasse para o perdão. Muita gente tenta fazer esse pulo, esse salto, e não consegue. Então acha difícil perdoar ofensas recebidas. Realmente é difícil. Mas é preciso que a gente compreenda que ele pode construir uma pequena escada para chegar no perdão. Primeiro, compreender. Se a gente é ofendido de uma forma qualquer, e aquela ofensa que no passado a gente já condenaria, a gente já revidaria, que hoje a gente está contendo um pouco dos impulsos, porque a gente já está um pouco mais manso, menos agressivo, menos revoltado. Mas para aprender o perdão, é preciso primeiro a gente aprenda a compreensão. Por que uma pessoa age daquela forma?
se a gente não compreende a vida dele, se ele não compreende qual foi a estrutura que ele teve na sua infância, na sua família, como foi seu desenvolvimento para chegar na idade adulta, qual foi as dificuldades que ele teve que vencer, qual é o caráter daquele espírito que está naquele corpo. A gente não sabe se no passado ele era uma pessoa muito pior do que ele é hoje, e a gente às vezes não compreende e já quer perdoar alguém que a gente não é capaz de perdoar. Vamos primeiro compreender, vamos procurar saber como foi a infância dele, qual foi a educação que ele teve. Será que ele teve uma estrutura familiar que colocasse ele no caminho do progresso, no caminho do equilíbrio, para que ele pudesse ter um comportamento melhor, mais civilizado? A gente não sabe disso, né? Então, antes de aprender a perdoar, vamos aprender a compreender primeiro. Porque se a gente passar pelo degrau da compreensão, a gente, com menos dificuldades, a gente aprende a perdoar as pessoas. Então aí a gente consegue completar os 3 itens que Jesus deixou claro como caridade que ele entendia. Então é apenas trabalhar. Vamos trabalhar isso em nós, mas vamos trabalhar isso primeiro dentro de nós, né? A nos perdoar, a tratar a nós mesmos com indulgência e a ser benevolente para conosco mesmo. Quando a gente conseguir aplicar tudo isso em nós mesmos, a gente já está pronto para aplicar isso para com o próximo. E assim a gente já está no caminho do aprendizado. Espero que isso possa ajudar alguns a fazer reflexões sobre sua vida. Agradeço a todos, que Jesus nos abençoe.